De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico. Contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com. A rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF. Valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, programa de radioletras.com, começando o último mês do ano mais louco de nossas vidas. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2020. Vamos a começar o Mosaico de hoje, como sempre, acrescentando uma palavrinha ao nosso pobre vocabulário. Quem traz é Gilson Alencar. Ouça. A palavra de hoje, apanágio, A-P-A-N-A, acento agudo no A, G-I-O. Apanágio é um substantivo. Vantagem pessoal, privilégio, regalia, propriedade, característica, atributo ou condição inerente. Exemplos: o acesso a alimentos nutritivos e sãos não pode ser apanágio de alguns. Aliás, mentir foi apanágio do fascismo e do nazismo. Gilson Alencar para radioletras.com. Obrigado, Gilson. Hoje em Mosaico é dia de contos. Vamos ouvir contos. Primeiro André Justin, depois Astrogildo Miyagi e terminamos com um clássico de Rubem Braga. O conto chama-se Os Necessitados Fora de Agenda. Pensou em correr para atravessar com o sinal aberto, mas desistiu. Os carros vinham do fundo da tarde azul e passavam por ele fazendo vento para seus cabelos, levando poeira a seus olhos. Estava pensando em quantos minutos afinal levaria o sinal aberto para o trânsito quando pressentiu que alguém parava a seu lado. E antes mesmo que o pressentimento virasse certeza, ele já ouvia a voz nascer encurralada pelo barulho da avenida. Moço, ô moço! Era uma daquelas vozes enfraquecidas de povo miserável, de gente que pede de manhã até à noite, que pede desde que nasceu, que pede tanto que às vezes nem sabe exatamente o quê. Moço, ó moço! Repetiu a mulher com pouco mais de 30 anos. Vestia-se com dignidade, embora o tempo já houvesse levado o viço das cores da blusa e da saia. Não estava descabelada, mas via-se que arrumara o penteado de modo que não percebessem que o cabelo não era de receber cremes e shampoos. Trazia pela mão uma menina de seus 8 ou 9 anos que tinha uns olhos cansados demais para tão pouca idade. Do outro lado da mulher, uma senhora grisalha mantinha baixa a cabeça para não encará-lo. Os carros passando, e mesmo assim, eles já tiravam dos pés do meio-fio como se fosse atravessar, como se estivesse, quase que por instinto, tentando se afastar daquela insistência aflita. Moço, ô moço! Mas ela segurou seu braço com a firmeza dos necessitados. Agora não, outra hora, ele começava a rechaçá-la quando ela emendou a história. Falava devagar e ele percebia que não era por tranquilidade, mas por fraqueza. Veio do interior para uma consulta no hospital público da capital. O problema é minha mãe, moço, e apontou a senhora. Nasceu um caroço na mama dela, lá na cidade não fazem exame, a coisa tá que não para de crescer. E aí, ela continuava, só tinha dinheiro para vir. A gente mesmo não comeu nada e nem quer, só quer voltar. Moço, desculpa pedir. E ficou calada, esperando. Ele virou-se para a rua, os carros reduziam a velocidade, iam parando. Um ou dois ainda passaram com o sinal amarelo, que em um segundo ficou vermelho. O silêncio da pedinte lhe pareceu mais forte que o ruído dos motores. Moço, ô moço. E agora ela repetia apenas com os olhos. Agora não, outra hora. E ele partiu decidido para a calçada oposta. Os passos apressados sacudiram ideias. Essa gente, sei lá, falam tanto para não dar esmola. A televisão mesmo mostra uns e outros ganhando a vida sem fazer força. E tem os que usam criança, velho, todo mundo, só para amolecer a gente e nos fazer de bobo. Falava sozinho, como se precisasse ouvir a própria voz para se convencer. E quando alcançou o outro lado, não tinha qualquer certeza do que deveria pensar. Parou de súbito, o sol dando em sua cara.
Virou-se para trás na calçada de onde viera. A mulher olhava com desânimo a extensão da avenida tomada pelas sombras da tarde. A criança puxava-lhe o braço sem receber atenção. A senhora permanecia sem querer encarar o mundo. Que condição tem você de, no meio da confusão do rush, ser julgador de alguém? E perguntou-se, agora em silêncio. Parecia que dentro de sua cabeça era outra pessoa quem perguntava. Ei! Ele gritou. Separados por motores impacientes, ela não o escutou. Ei, moça! Gritou mais forte. Quando a mulher enfim olhou, ele levantou o braço e pediu com um gesto. Espere aí, espere aí. Embora ela não houvesse feito menção de dar sequer um passo. Mesmo à distância, ele conseguiu notar esperança naqueles olhos tão secos. Tome, é o que eu posso dar agora. E esbaforido estendeu a mão com algumas notas assim que se aproximou das três. Ela agradeceu e alguma coisa em seu semblante sugeria compreensão e dignidade. Puxou pela mão a filha distraída de um lado e a mãe encabulada de outro. Ele ainda as acompanhou com os olhos por alguns metros, antes de correr e aproveitar o sinal vermelho para os carros. Esse foi o Contos Necessitados Fora da Agenda, do meu livro A Maturidade Angustiada, da editora Penalux. Obrigado pela atenção. Tchau. Olá, Raul. Satisfação participar do programa Mosaico da Rádio Letras. Sou o escritor Astorgildo Miag e vou ler o conto 1964, A Revolução em Minha Casa, do meu livro A Curva do Vento. A notícia correu à cidade em 1964, anos da chamada Revolução. O comando do exército estava chegando para aniquilar os comunistas. Tio Dilson chegou em minha casa e perguntou para o seu irmão e meu pai: cadê o Raul? Vim dizer a ele que está correndo boato que vem aí um comando do exército. Vem fazer o que aqui? Perguntou minha avó. É a revolução. A revolução é para lá, Deus, não chega aqui não. Dona Mariquinha, a conversa aqui vai prender muita gente. O rádio informou que o exército está desbaratando os comunistas no Brasil todo. E aqui tem comunista? Um lugar como Remanso, o povo passando fome, não pode ter comunista? Pois seu caso está dizendo que na rua que os comunistas não se salvam. Quem são esses comunistas? O Janjão, o Abel, o Emitério, o Floriano e o Raul. O Raul, casado com minha filha Dinólia? Esse povo todo é dos operários. É isso que eu vim dizer. O boato é que vão prender a diretoria dos operários. Não pode uma coisa dessa, Deus? Minha mãe chegava no exato momento. Perguntou o que era. Tio Dilson informou. Estão dizendo que vai chegar o comando do exército para prender os comunistas. E aqui tem a conversa é que os comunistas estão nos operários e vão deportar para a Rússia. Quem? O Raul é o presidente dos operários. Por isso eu vim avisar. Vou procurar ele. Minha mãe caiu em desespero. Alguém foi buscar água com açúcar. Chegou Estela, esposa de Emitério, também da diretoria da Sociedade Beneficente de Operários, e um dos marcados para a prisão. Estela não acreditou. Não acredito, não. Terá um pai de família de Remanso para mandar para a Rússia? Estão comentando na cidade toda, confirmou Cotinha, a vizinha. Eles podem fazer isso? Chegava Marivaldo, primo segundo do meu pai, e entrou na conversa. O exército pode fazer tudo. Estão deportando até governador, quanto mais umas galinhas daqui de Remanso. Tem que levar mesmo esses comunistas. O discurso de Marivaldo levou as forças de minha mãe, que arriou a cabeça e desmaiou. A avó Mariquinha levantou-se trôpega e disse: quem é você para dizer isso? Não dá um prego na barra de sabão, para cima e para baixo, com o livro debaixo do braço, e quer que os pais de família trabalhadores sejam presos? Preso e deportado, dona Mariquinha. Comunista para viver na Rússia. A senhora sabe o que é comunista? Vira essa boca para lá, não sei nem quer saber. Comunista é agente da Rússia infiltrado no Brasil. Quem quer tomar o país, querem tomar o país e implantar a ditadura do proletariado. Puxa daqui, fora cachorro. Posso ser cachorro, dona Mariquinha, mas um cachorro que late. Quem mais entende das coisas aqui em Remanso sou eu. A escola de guerra já me convidou várias vezes para tomar curso. Não fui porque não quis. Devia ter ido ficado por lá,
Nem seu povo gosta de você. Sai da minha porta. A rua é pública, dona Mariquinha. Vou lhe dizer, recebo correspondência do Exército e também mando as minhas. A senhora está sabendo que vai chegar um comando esses dias? Nossa Senhora do Rosário não vai permitir a chegada de comando nenhum. Amo a mãe do Rosário, mas ela não vai atrapalhar a chegada do comando e vem para limpar a cidade dos comunistas. Diga a seu genro Raul que tenha cuidado. Se puder fazer uma viagem, faça para bem longe. Se ficar perto, o glorioso vai descobrir o lugar porque vai ter quem informe. Entendeu? Marivaldo subiu a rua na direção do quartel. Perto da igreja, cruzou com o padre. Padre João! O padre parou atencioso. Não fui à missa esses dias porque ando muito ocupado. Trabalhando, seu Marivaldo. De certa forma, sim. Tenho recebido muitas cartas, sou obrigado a responder todas. O senhor deve escrever bem, recebe tantas cartas. De todo o Brasil, padre. Já recebi até do estrangeiro, menos da Rússia. Quero dizer ao senhor que vai chegar um comando do Exército. Ouvi comentários. Vem fazer o quê? O tenente Mariano de Juazeiro me informou que já tem a relação dos comunistas. Não se preocupe, seu nome não está na lista. Tem lista? Mais de 10 pessoas. Comunista mesmo, acredito que são uns 5 ou 6. Fora aquele de Salvador que todo mundo sabe quem é. Não estou entendendo, seu Marivaldo. Meu trabalho é rezar a missa. Marivaldo passou o recado. Exatamente, padre. Queria que o senhor maneirasse um pouco no sermão. Pobre e seca tem em todo lugar, até no estrangeiro. Por que ninguém fala do deserto do Saara, que é o maior do mundo? Será que a miséria do mundo está nessa caatinga que morre mesmo gente com fome? O padre disse não está entendendo. O trabalho dele era celebrar a missa. Marivaldo respondeu. E falar mal do governo? Sou católico, comungo todo domingo e gosto do Senhor. O comando não quer saber nem quem é, o que faz, nem de quem é filho. Quer acabar com os comunistas, entendeu? O padre postou-se na defensiva. Por favor, meu trabalho é celebrar a missa. Marivaldo adiantou o serviço. Digo isso porque eu ouvi falar que o nome do Senhor estava na lista. Lembra de 3 senhores que estiveram na sacristia parabenizando pelo sermão sobre a fome e a seca? Pois eram oficiais do exército. Entendeu o que eu quis dizer? O padre arregalou os olhos. Entendi, sim. Minha consciência está em paz com Jesus, meu único líder. O padre despediu-se confuso com a conversa. 2 dias depois, chegaram vários jipes do exército, soldados fortemente armados. Passaram na barbearia onde meu pai trabalhava e trouxeram. Saiu do carro, entrou em casa, minha mãe chorando perguntou o que era aquilo. Nada não, respondeu meu pai. Coloca aí umas roupas na malinha que vou ali. Minha mãe desmaiou. 2 soldados de prontidão na soleira da porta. Meu pai retornou ao jipe e foi conduzido ao quartel. Tudo rápido. A população reunida na praça da igreja. Comentário geral. O exército prendeu os comunistas de remanso, que seriam levados para onde ninguém sabia. Com 8 anos de idade, também estava na praça. Sozinho, reduzido a nada, recostei-me à lateral da igreja e chorei em silêncio. Na mesma tarde, os presos foram conduzidos ao Juazeiro, onde permaneceram mais de mês. As casas dos presos transformaram-se em salão de rezas, parentes e amigos fazendo as mais sinceras promessas para que os pobres comunistas voltassem às famílias. Minha mãe nunca recuperou plenamente a saúde e a vontade de viver. Essa é a grande lembrança que tenho da Revolução de 1964. Subi ao avião com indiferença, e como o dia não estava bonito, lancei apenas um olhar distraído a essa cidade do Rio de Janeiro e mergulhei na leitura de um jornal. Depois, fiquei a olhar pela janela e não via mais que nuvens e feias. Na verdade, não estava no céu. Pensava coisas da terra, minhas pobres, pequenas coisas. Uma aborrecida sonolência foi me dominando, até que uma senhora nervosa ao meu lado disse que nós não podemos descer. O avião já havia chegado a São Paulo.
mas estava fazendo sua ronda dentro de um nevoeiro fechado, à espera de ordem para pousar. Procurei acalmar a senhora. Conto um Conto apresenta, de Rubem Braga, Um Braço de Mulher. Narração, Marcelo Fávaro. Ela estava tão aflita que, embora fizesse frio, se abanava com uma revista. Tentei convencê-la de que não devia se abanar, mas acabei achando melhor que o fizesse. Ela precisava fazer alguma coisa, e a única providência que aparentemente podia tomar naquele momento de medo era se abanar. Ofereci-lhe o meu jornal dobrado no lugar da revista, e ficou muito grata, como se acreditasse que, produzindo mais vento, adquirisse maior eficiência na sua leitura contra a morte. Gastei cerca de meia hora com a aflição daquela senhora. Notando que uma sua amiga estava em outra poltrona, ofereci-me para trocar de lugar e ela aceitou. Mas esperei inutilmente que recolhesse as pernas para que eu pudesse sair do meu lugar junto à janela. Acabou confessando que assim mesmo estava bem, e preferia ter um homem, um senhor ao lado. Isso lisonjeou meu orgulho de cavalheiro. Senti-me útil e responsável. Era por estar ali eu, um homem, que aquele avião não ousava cair. Havia certamente piloto e copiloto e vários homens no avião, mas eu era o homem ao lado, o homem visível, próximo, que ela podia tocar. E era nisso que ela confiava. Nesse ser de casimira grossa, de gravata, de bigode, a cujo braço acabou se agarrando. Não era o meu braço que apertava, mas o braço de um homem, ser de misteriosos atributos de força e proteção. Chamei a aeromoça, que tentou acalmar a senhora com biscoitos, chiclés, cafezinho, palavras de conforto, mão no ombro, algodão nos ouvidos e uma voz suave e firme que às vezes continha uma leve repreensão e às vezes se entremeava de um sorriso que, sem dúvida, faz parte do regulamento da aeronáutica civil, o chamado sorriso para ocasiões de teto baixo. Mas de que vale uma aeromoça? Ela não é muito convincente, é uma funcionária. A senhora, evidentemente, considerava uma espécie de cúmplice do avião e da empresa e, no fundo, pelo ressentimento com que reagia às suas palavras, responsável por aquele nevoeiro perigoso. A moça em uniforme estava, sem dúvida, lhe escondendo a verdade e dizendo palavras hipócritas para que ela se deixasse matar sem reagir. A única pessoa de confiança era, evidentemente, eu. E aquela senhora, que no aeroporto tinha certo ar desdenhoso e solene, disse suas malcriações para a aeromoça e se agarrou definitivamente em mim. Animei-me então a pôr a minha mão direita sobre a sua mão, que me apertava o braço. Esse gesto de carinho protetor teve um efeito completo. Ela deu um profundo suspiro de alívio, cerrou os olhos, pendeu a cabeça ligeiramente para o meu lado e ficou imóvel, quieta. Era claro que a minha mão a protegia contra tudo e contra todos. Estava como adormecida. O avião continuava a rodar monotonamente dentro de uma nuvem escura. Quando ele dava um salto mais brusco, eu forneci à pobre senhora uma garantia suplementar, apertando ligeiramente a minha mão sobre a sua. Isso, sem dúvida, lhe fazia bem. Voltei a olhar tristemente pela vidraça. Vi a asa direita, um pouco levantada, no meio do nevoeiro. Como a senhora não me desse mais trabalho e o tempo fosse passando, recomecei a pensar em mim mesmo, triste e fraco assunto. E de repente me veio a ideia de que, na verdade, não podíamos ficar eternamente com aquele motor roncando no meio do nevoeiro e de que eu podia morrer. E estávamos há muito tempo sobre São Paulo, talvez chovesse lá embaixo. De qualquer modo, a grande cidade invisível e tão próxima vivia sua vida indiferente àquele ridículo grupo de homens e mulheres presos dentro de um avião ali no alto.
Pensei em São Paulo e no rapaz de 20 anos que chegou com 30 mil réis no bolso uma noite e saiu andando pelo antigo viaduto do Chá, sem conhecer uma só pessoa na cidade estranha. Nem aquele velho viaduto existe mais, e o aventuroso rapaz de 20 anos, calado e lírico, é um triste senhor que olha o nevoeiro e pensa na morte. Outras lembranças me vieram, e me ocorreu que na hora da morte, segundo dizem, a gente se lembra de uma porção de coisas antigas, doces ou tristes, mas a visão monótona daquela asa no meio da nuvem me dava um torpor e não pensei em mais nada. Era como se o mundo atrás daquele nevoeiro não existisse mais, e por isso pouco me importava morrer. Talvez fosse até bom sentir um choque brutal e tudo se acabar. A morte devia ser aquilo mesmo, um nevoeiro imenso, sem cor, sem forma e para sempre. Senti prazer em pensar que agora não haveria mais nada, que não seria mais preciso sentir, nem reagir, nem providenciar, nem me torturar, que todas as coisas e criaturas que tinham poder sobre mim e mandavam na minha alegria ou na minha aflição haviam se apagado e dissolvido naquele mundo de nevoeiro. A senhora sobressaltou-se de repente e, muito aflita, começou a me fazer perguntas. O avião estava descendo mais e mais e, entretanto, não se conseguia enxergar coisa alguma. O motor parecia estar com um som diferente. Podia ser aquele o último e desesperado trem do ronco do minuto antes de morrer arrebentado e retorcido. A senhora estendeu o braço direito, segurando o encosto da poltrona da minha frente. E então me dei conta de que aquela mulher de cara um pouco magra e dura tinha um belo braço, harmonioso e musculado. Fiquei a olhá-lo devagar, desde o ombro forte e suave até as mãos de dedos longos, e me veio uma saudade extraordinária da terra, da beleza humana, da empolgante e longa tonteira do amor. Eu não queria mais morrer, e a ideia de morte me pareceu tão errada, tão feia, tão absurda, que me sobressaltei. A morte era uma coisa cinzenta, escura, sem a graça, sem a delicadeza e o calor, a força macia de um braço ou de uma coxa, a suave radiação da pele de um corpo de mulher moça. Mãos, cabelos, corpo, músculos, seios, extraordinário milagre de coisas suaves e sensíveis, tépidas, feitas para serem infinitamente amadas. Toda a fascinação da vida me golpeou, uma tão profunda delícia e gosto de viver, uma tão ardente e comovida saudade, que retesei os músculos do corpo, estiquei as pernas, senti um leve ardor nos olhos. Não devia morrer? Aquele meu topor de segundos atrás pareceu-me de súbito uma coisa doentia, viciosa, e ergui a cabeça. Olhei em volta para os outros passageiros como se me dispusesse, afinal, a tomar alguma providência. Meu gesto pareceu inquietar a senhora, mas olhando novamente para a vidraça, adivinhei casas, um quadrado verde, um pedaço de terra avermelhada, através de um véu de neblina mais rala. Foi uma visão rápida, logo perdida no nevoeiro denso, mas me deu a certeza profunda de que estávamos salvos, porque a terra existia. Não era um sonho distante, o mundo não era apenas nevoeiro, e havia realmente tudo o que há: casas, árvores, pessoas, chão, o bom chão sólido, imóvel, onde se pode deitar, onde se pode dormir seguro, em todo o sossego, onde um homem pode premer o corpo de uma mulher para amá-la com força, com toda a fúria de prazer, em todos os sentidos, com o apoio do mundo. No aeroporto, quando esperava a bagagem, vi de perto a minha vizinha de poltrona.
estava com um senhor de óculos que, com um talão de despacho na mão, pedia que lhe entregassem a maleta. Ela disse alguma coisa a este homem e ele se aproximou de mim com um olhar inquiridor que tentava ser cordial. Estivera há muito tempo esperando. A princípio disseram que o avião ia descer logo. Era questão de ficar livre a pista. Depois alguém anunciara que todos os aviões haviam recebido a ordem de pousar em Campinas ou em outro campo. E imaginava quanto incômodo me dera sua senhora, sempre muito nervosa. Ora, não, senhor. Ele se despediu sem me estender a mão, como se, com aqueles agradecimentos que fora constrangido pelas circunstâncias a fazer, acabasse de cumprir uma formalidade desagradável com relação a um estranho, que devia permanecer um estranho. Um estranho. E, de certo ponto de vista, um intruso. Foi assim que me senti perante aquele homem de cara desagradável. Tive a impressão de que, de certo modo, o traíra e de que ele o sentia. Quando se retiravam, a senhora me deu um pequeno sorriso. Tenho uma tendência romântica a imaginar coisas, e imaginei que ela teve o cuidado de me sorrir quando o homem não podia notá-lo. Um sorriso sem o visto marital, vagamente cúmplice. Certamente nunca mais a verei, nem o espero, mas o seu belo braço foi um instante para mim, a própria imagem da vida, e não o esquecerei depressa. Um braço de mulher do meu querido amigo Rubem Braga. Radioletras.com, todos os dias 13 horas com sua programação habitual. Os domingos André Pulling faz literato. De segunda a quinta e sexto, mosaico com toda a equipe da rádio. Sexta-feira, Tordesillas, o programa bilíngue para Latinoamérica. Sábado de História, o programa para baixinhos que Verônica Vicenzi e Gassi Cima fazem. Você pode escrever para nós, radioletra2020@gmail.com. Nos vamos com música. Chega Ivan Lins. Lembra de mim? Eu volto amanhã com nossa quarta poética. Tchau. Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver talvez eu fosse capaz, perto daqui, ou tarde demais. Lembra de mim.
Lembra de mim? A gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim? Se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui, ou tarde demais. Lembra de mim? 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 Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.